O objetivo desta videoaula é discorrer sobre uma das estratégias de controles mais utilizada na indústria, que é o controle de alimentação, também conhecido como controle antecipatório ou feed-forward control. Bom, a ideia do controle de alimentação ela é bem simples. Ele consiste em medir os distúrbios existentes no processo e atuar em cima da variável manipulada de forma a antecipar, compensar o efeito desses distúrbios na variável de controle. Bom, é um pouco complicado de se ouvir. Então, para facilitar o entendimento, vamos relembrar um pouquinho do controle de realimentação. Bom, aqui nós temos um controle de realimentação em um processo qualquer. Nosso processo possui várias entradas e uma única saída, sendo que uma das entradas é utilizada como variável manipulada e as demais entradas são consideradas distúrbios no nosso processo, e possui uma única saída, que é a nossa variável de controle. O nosso controlador de realimentação, o tempo todo ele está medindo a variável controlada, comparando com o valor de referência e atuando em cima do processo, através da saída de controle. Bom, caso aconteça algum distúrbio na entrada do nosso processo, esse distúrbio vai causar um desvio na variável controlada. O controlador de realimentação realiza a medida da variável controlada, compara com o valor de referência e realiza uma ação de controle em cima do atuador. Então, a correção do controlador ela entra no processo, fazendo com que a variável controlada retorne ao valor de referência. E o tempo inteiro ele fica fazendo essa correção. A gente pode perceber que o controle de realimentação ele é uma estratégia de controle reativa. Ele só toma uma ação de controle quando ocorre um desvio na variável controlada. Bom, por isso, em alguns processos, ela não consegue atender os requisitos de desempenho, o que torna necessário se utilizar outras estratégias de controle, como o controle de alimentação, que é o objetivo da nossa videoaula. Agora vamos analisar um controle do mesmo processo utilizando um controle de alimentação, que está o nosso controlador. A ideia básica dessa estratégia é medir os distúrbios antes que eles entrem no processo, e então calcular o valor da variável manipulada necessário para que a variável de controle permaneça no valor de referência. Se os cálculos forem realizados levando em consideração as características de estado estacionário e dinâmicas do processo dos instrumentos que compõem a malha de controle, então a variável controlada deve permanecer inalterada. Repare que essa estratégia de controle pode ser vista como uma estratégia proativa, pois ela atua no processo antes que a variável controlada seja afetada pela ocorrência de distúrbios. Ainda está um pouquinho complicado, né? Então vamos lá, para a gente entender melhor, considere D como um distúrbio que entra no processo. Considere GD como uma função de transferência que descreve a relação entre a variável controlada e o distúrbio que está entrando no processo. Considere GM como a função de transferência que relaciona a variável controlada à variável manipulada, que aqui a gente chamou de MFF, que é a variável manipulada do controlador de alimentação, tá bom? Quando o controlador de alimentação percebe a existência de algum distúrbio, a entrada de algum distúrbio, ele calcula o valor da variável manipulada necessário para compensar o efeito do distúrbio sobre a variável controlada. Isso é feito de tal modo que o caminho GM anula o efeito do caminho GD antes que a variável controlada sofra qualquer alteração. Para que isso aconteça corretamente, o controlador tem que considerar as características de estado estacionário do processo. Por exemplo, considere que GD tenha um ganho de 10 unidades. Considere que GM tenha um ganho de 5 unidades, o ganho de estado estacionário das funções de transferência. Caso ocorra um distúrbio de 2 unidades, vai afetar a variável controlada em 20 unidades. O controlador de alimentação ele deve perceber o distúrbio de 2 unidades
e calcular uma correção de menos 4 unidades na variável manipulada. Logo, essa vai causar uma alteração de menos 20 unidades na variável controlada. O resultado é que a alteração na variável controlada é de zero. Não houve alteração na variável controlada, que é o esperado que o controlador de alimentação realize. Porém, caso o efeito da variável manipulada sobre a variável controlada seja mais rápida que o efeito do distúrbio sobre a variável controlada, então a variável controlada ela vai se desviar do valor desejado devido à compensação imediata na variável manipulada. E só depois de um tempo, após o sistema atingir o estado estacionário, é que haverá efetivamente a compensação do distúrbio. Veja bem, aqui nós temos dois gráficos que expressam o comportamento da variável controlada em relação ao distúrbio e a ação de compensação do controlador de alimentação, levando em consideração apenas as características de estado estacionário do processo. No gráfico à esquerda, a análise é feita para o caso onde a constante de tempo efetiva da função de transferência Gm é menor do que a constante de tempo efetiva da função Gd. E no gráfico à direita, é para o caso onde a constante de tempo efetiva da função Gm é maior do que a constante de tempo efetiva para a função Gd. Repare que em ambos os casos ocorre um desvio na variável controlada, e a compensação só vai ser efetivamente realizada após o sistema atingir o estado estacionário. O que eu quero dizer? Para que o controlador de alimentação funcione corretamente, é necessário considerar também as características dinâmicas do processo, ou seja, para o caso onde a constante de tempo efetiva da variável manipulada é menor do que a constante de tempo efetiva da variável distúrbio, o controlador deve reduzir a velocidade da resposta, de modo que o efeito da variável manipulada chegue simultaneamente ao efeito do distúrbio na variável controlada, compensando o efeito do distúrbio, anulando o efeito do distúrbio. Já para o caso onde a constante de tempo efetivo da variável manipulada é maior do que a constante de tempo efetivo do distúrbio, ocorre que o controlador de alimentação tenta antecipar o efeito do distúrbio. Concluindo, a resposta da variável manipulada é um impulso, e o controlador tende a manter a variável controlada sob controle. Em ambos os casos, repare que o valor da variável controlada não muda da condição inicial, que é o esperado do controlador de alimentação. Então fica claro que o controlador de alimentação deve ser projetado para fornecer tanto a compensação necessária de estado estacionário quanto a compensação dinâmica do sistema. O controle de alimentação pode compensar os distúrbios que entram no processo. No entanto, alguns distúrbios são difíceis, quando não impossíveis, de se medir. Além disso, mesmo distúrbios mensuráveis podem ocorrer tão raramente que se torna inviável a compensação destes. Logo, a utilização do controlador de alimentação deve ser implementada em conjunto com o controlador de realimentação, conforme mostrado na figura. Olha só, o controle de alimentação ele deve ser utilizado apenas para compensar os distúrbios mensuráveis que ocorrem frequentemente e que causam desvios significativos na variável controlada. E fica a cargo do controle de realimentação compensar o efeito de distúrbios que não são compensados pelo controlador de alimentação. Este é o conceito do controlador de alimentação, que, como nós vimos, deve ter associado o controle de realimentação para complementar a estratégia de controle. Aí fica a pergunta, mas como obter os parâmetros, a função de transferência do controlador de alimentação? Primeiro, nós precisamos conhecer a relação entre a variável controlada e o distúrbio e a relação entre a variável controlada e a variável manipulada. Então, para trabalhar com modelagem, nós vamos brincar com o diagrama de blocos. Como nós já estamos familiarizados com o controle de realimentação, eu vou partir dele para então obter a função de transferência do controlador de alimentação. Tá bom? Bom, vamos conhecer as nossas variáveis desse diagrama de blocos. Primeiro nós temos o distúrbio, D, C, a variável controlada, nosso objetivo de controle,
Essa é a variável que deve ser mantida no valor desejado para que as características necessárias sejam atribuídas ao produto, ou seja, para que o produto tenha a qualidade desejada. R é o valor de referência no qual a variável controlada deve ser mantida. MFB é o sinal de controle do controlador de realimentação. MV é a variável manipulada do processo. Bom, aqui eu gostaria de destacar que MFB é a saída do controlador de realimentação, é um sinal de controle. MV é a grandeza física da variável manipulada. A nível de informação, MFB deve ser idêntico, deve ser igual ao valor da MV. Porém, são grandezas diferentes. MFB está sendo transportada em um sinal, seja uma rede, seja um sinal 4x20, e MV é a grandeza física. Por exemplo, no caso de um trocador de calor, onde eu aqueço o fluido a partir da vazão de vapor, MFB é o sinal pneumático que está sendo enviado para a válvula de controle. E MV é o valor da vazão de vapor que está passando. O valor de MFB pode corresponder à posição, à abertura da válvula, ou pode corresponder ao valor de vazão desejado. E MV é o valor de vazão efetivamente, tá bom? Vamos agora conhecer as funções de transferência do nosso diagrama de blocos. GD é a função de transferência do distúrbio. Ele relaciona a variável controlada ao distúrbio. GP é a função de transferência do processo. Relaciona a variável controlada à variável manipulada. GA é a função de transferência do atuador. Relaciona a variável manipulada ao sinal de controle. GC é a função de transferência do controlador, que pode ser proporcional, proporcional integral, proporcional derivativo, proporcional integral derivativo. É a função de transferência mais adequada para o processo que nós queremos controlar. Pode ser PI, PD, é o mais adequado, ponto. E HC é a função de transferência do transmissor da variável controlada. Esse é o diagrama de blocos do controle de realimentação de um processo qualquer, com um único distúrbio. Para obter a função de transferência do controlador de realimentação, é necessário medir o valor do distúrbio, e HD é a função de transferência do transmissor que realiza a leitura do valor de distúrbio, e interromper o controle de realimentação, de modo que o valor da variável manipulada corresponda ao sinal de controle do controlador de alimentação, aqui representado por MFF. Agora vamos à parte boa. A equação que representa o valor da variável controlada para esse diagrama de blocos possui uma parcela correspondente ao distúrbio, mais outra parcela correspondente à compensação do controlador de alimentação. Caso ocorram distúrbios em D, o controlador de alimentação deve agir de forma a compensar o efeito dos distúrbios. Desse modo, C sempre será igual a zero. Então, nós podemos reescrever a equação 1 como a equação 2. Reparem que a variável desvio era comum ao lado direito, sendo o lado esquerdo igual a zero, ela também desapareceu. E isolando a função de transferência do controlador de alimentação, nós chegamos na seguinte equação. A equação 3, que é a equação do controlador de alimentação. Analisando a equação do controlador de alimentação, percebe-se que ele tenta anular o efeito do distúrbio, levando em consideração as características de estado estacionário dinâmicas existentes entre o sinal de controle e a variável controlada, e também as características de estado estacionário dinâmicas do instrumento que realiza a medição do distúrbio. Agora ficou tranquilo. Basta modelar o diagrama de blocos do sistema de controle e identificar as funções de transferência que compõem a equação do controlador de alimentação. SUSA. Para exemplificar, digamos que nós tenhamos um sistema qualquer, um controle de realimentação de um sistema qualquer. Bom, vamos dizer que a função de transferência do processo possa ser representada por um atraso de primeira ordem com tempo morto, a função de transferência do atuador possa ser representada por um ganho, e a função de transferência do distúrbio possa ser representada também por um atraso de primeira ordem com tempo morto. E o instrumento que a gente vai utilizar para medir o distúrbio pode ser representado por um ganho puro. Então, nós vamos precisar da equação do controle de alimentação.
Basta substituir na equação 4 as funções de transferências do nosso diagrama de blocos. Então, substituindo, nós temos a equação 5. E rearranjando essa equação, nós obtemos finalmente a equação do controlador de alimentação para esse sistema específico. Aqui nós podemos perceber o seguinte: o controlador de alimentação ele tenta compensar o efeito dos distúrbios, levando em consideração as características de estado estacionário e dinâmicas do sistema. E obtida a função de transferência do controlador de alimentação, basta substituir no diagrama de blocos do controle de alimentação com realimentação. Estas são as referências bibliográficas que eu utilizei para poder elaborar essa videoaula. O livro Princípios de Prática do Controle Automático de Processo, do Smith Corripio, é muito bom, excelente. Aqueles que forem seguir na área de controle de processos industriais, eu indico estar comprando esse livro, que ele explica de forma clara, completa, todas as estratégias de controle, pelo menos as mais utilizadas. E utilizei também o livro de robótica do Craig. No capítulo 10 ele fala um pouquinho sobre controle de alimentação, mas realimentação aplicada ao controle de juntas robóticas. Mas dá um bom entendimento do que é o controle de alimentação. Muito obrigado, moçada. É isso e aguardo um feedback. Valeu!